Quando você erra na moradia, você erra em tudo. Então a felicidade passa a ser proibida na sua vida, porque o que era permitido era casa, saúde, transporte, alimentação. Mas diminuir gastos fixos, diminuir compromissos. Qual que você acha que é o primeiro corte de gastos que dá pra fazer quando a gente segue essa linha daí? Que você acha que é o mais simples? Não, você quer o mais simples ou o primeiro? O primeiro, vamos no primeiro então. Moradia. Moradia? Moradia. É onde quando você erra na moradia, você erra em tudo. Vamos supor, a conta que as pessoas fazem é gastar até 1/3 da renda com a moradia. Não tem porquê. 1/3 é o limite que os bancos aceitam de financiamento, mas se eu quiser gastar 5%, 10%, mas eu não consigo pagar uma moradia com 10% da minha renda. Você consegue dividir uma moradia, você consegue compartilhar uma moradia. Antigamente não, mas se for para morar numa república, dividir com 2, 3 irmãos, morar num puxadinho no fundo da casa dos pais, eu consigo dividir uma moradia assim, gastando pouco. A questão é que quando você... a questão é começar da forma errada o planejamento, né? Eu ganho, vamos falar um número redondo, 10, eu posso gastar 3 ou 4 com moradia. Se você paga a moradia que você consegue, você já está morando num lugar mais sofisticado, que seria uma moradia mais simples. Talvez uma moradia maior do que aquela mais simples que você moraria. Então, se a moradia é maior, você vai gastar mais com água, mais com energia, mais com decoração. Você está num bairro um pouco melhor, o mercadinho é mais caro, o posto de combustível é mais caro, a feira é mais cara. Então, você cria um efeito cascata, né? O imposto é mais caro. Se for apartamento, o condomínio é mais caro. Então, o efeito cascata é muito grande. Errou na moradia, você erra em tudo. Quando você está com as contas desequilibradas, você fala, não, eu vou tentar reduzir meu aluguel de R$1.000 para R$800. Não é 200 de economia. Esse imóvel provavelmente vai ter um imposto menor, vai ter um condomínio menor, vai gastar menos energia, vai ter menos funcionalidades, menos decoração, você vai gastar muito menos. Então você oxigena o seu orçamento. Então não é o mais simples, é o primeiro. E o mais simples? O mais simples... O cafezinho? Não é. Aí é um pecado que as pessoas não podem cometer. Eu não sei de onde saiu essa questão. Muitas pessoas acreditam a mim esse lance do cafezinho. É mesmo? No meu primeiro livro, Dinheiro Segredo de Quem Tem, eu convido as pessoas a avaliarem quanto que um cafezinho por dia custa no fim do mês. E dá uma porrada, porque você junta o cafezinho, a garrafa d'água. Na época as pessoas liam jornais, revistas. Então junta tudo isso, dava algumas centenas de reais. Eu não convidava as pessoas a cortarem um cafezinho. Foi você que inventou o cafezinho? Será que Meu livro é de 2013, eu talvez seja o primeiro a citar o cafezinho. Mas o que eu falo no livro Dinheiro Segredo de Quem Tem é que se você não percebeu o valor do cafezinho, você que ganha R$3.000 por mês, você gasta 800 de aluguel, 300 com transporte, 300 com mercado. Você acha que está sobrando R$200 na sua conta e não está. Então você vai assumir uma prestação, vai comprar uma roupa parcelada em R$200, você acha que tem espaço e não tem, porque o cafezinho leva esse espaço. Então dê atenção aos pequenos valores, porque se você os ignorar, você vai achar que tem um espaço no orçamento que não existe. Se você der atenção aos pequenos valores, você vai se policiar melhor nas demais compras. Então eu sempre, desde o início, valorizo o cafezinho. O cafezinho simboliza muita coisa. Para algumas coisas é o futebol. Para outras pessoas é uma viagem de fim de ano. Para outras pessoas é estar na casa da mãe e levar um bolo todo domingo. Esse cafezinho, para outras pessoas, é dar 10% para a igreja. Esse cafezinho, se você subestimar, você talvez ocupe um estilo de vida que zere sua capacidade de ter cafezinhos na vida. E quando você entrar no vermelho, você vai achar que o culpado é o quê? O seu momento de lazer, o seu momento de bem-estar, seu momento de felicidade. Então a felicidade passa a ser proibida na sua vida, porque o que era permitido era casa, saúde, transporte, alimentação. Não, gente, nós não somos relógios. Né? Então, não, na verdade, o mais simples de cortar é aquilo que é acordado em família. Quando você mora com uma pessoa, aquilo que é combinado. Vamos fazer um sacrifício? Vamos tirar algum tipo de assinatura, vamos tirar uma decoração, vamos sublocar, vamos tirar o automóvel, por exemplo. Aquilo que você faz em conjunto é o mais simples, porque se você titubear e vacilar, desejar voltar ao que era, a pessoa com quem você combinou, a pessoa que você ama vai dizer, não, peraí, a gente tinha um acordo aqui. Duas cabeças estão pensando junto, estão se ajudando. Então o acordo familiar é que permite cortes mais simples. Aquilo que você tenta economizar para preservar a qualidade de vida do seu filho, da sua esposa, do seu marido, enfim, talvez esteja criando uma ilusão, aquela traição financeira que eu falei agora há pouco, que vai fazer com que as pessoas acreditem que as coisas estão bem, quando um grande buraco está sendo criado embaixo do solo, a hora que desmoronar vai tudo de uma vez. Aí a infidelidade vira traição. Mas eu, se fosse sugerir às pessoas que cortem um gasto, eu não cortaria o cafezinho, não cortaria a viagem de fim de ano, não cortaria os presentes dados às crianças, eu cortaria o valor da moradia, para dar aquela sensação de que, eu morava num lugar que era mais confortável. Hoje eu já não consigo ficar em casa no fim de semana.
tudo bem. Você tem a verba para sair, viajar, visitar os amigos, vai para um teatro, tira essa criançada de casa porque você tem a verba. Você está gastando menos com moradia. Tem que ser assim. O sacrifício tem que ser aqui porque senão você está criando o efeito cascata que vai sufocar os outros gastos, principalmente em época de inflação que nós estamos vivendo agora. E quero falar uma coisa para você. Se eu cortar o cafezinho da minha vida, eu não ganho dinheiro pro resto. O cafezinho é a espinha dorsal, que pode 360 aqui, sabe, né? Que eu tomo de cafezinho aqui, a Débora até dá risada. Mas isso faz total diferença, cara. Você falou cafezinho, imagina aquela pessoa que vai todo fim de semana, cara, cada lugar do Brasil vai ser uma coisa, pro forró, pro funk, pro baile, Você corta aquilo. Você fica louco. Você chega para trabalhar na segunda-feira sem tesão nenhum. Você já chega se arrastando, você vai produzir menos, você já não vai ter aquele negócio do contágio, né? Sim. Daquela pessoa que, estava animada com os colegas. Provavelmente você está colocando em risco o seu emprego. Você cortou o cafezinho, daqui a pouco você está cortando sua renda, o seu salário, porque desequilibrou. Então o cafezinho, ele não é, cada lugar do Brasil vai ser um preço, mas ele não é aqueles R$ 2,50. Não, é mais. Por R$ 2,50 você cria o fôlego para trabalhar mais 4 horas. Você cria motivação, você tem criatividade, sua cabeça funciona de um jeito diferente. Para você pode ser um cafezinho, para outro pode ser uma banana, para outro pode ser uma noite de sexo. Cada um tem o que é bom para si. Tirar esse elemento significa não economizar o dinheiro, mas destruir a capacidade criativa, a motivação, a boa noite de sono. E aí você cria um efeito cascata negativo em todo aspecto financeiro da sua vida. Você falou brevemente aí sobre a inflação. E, cara, eu cresci no começo dos anos 90. Então a inflação para mim foi meio que eu ouvi os meus pais falando. Um ser em extinção. Mas eu já cresci num momento que era mais estável. Pô, eu vivi uma época que pouca gente lembra aí que era dólar 1 para 1 com R$1. É uma loucura. E a gente voltou a falar de inflação, né? A gente tem visto os efeitos da inflação. Como é que a gente precisa se preocupar com a inflação em 2022? Como é que isso está afetando o nosso dia a dia? Bom, a gente não precisa se preocupar como nos anos 90, em que a economia era indexada. Né? Meu pai assistia ao telejornal, o dia que Joelmir Betting ia falar sobre o gatilho salarial, meu pai falava, cala a boca todo mundo que eu preciso fazer a conta aqui, se ele perdesse o número, ele não sabia exatamente quanto ia entrar de salário no dia seguinte. Então ele informava o gatilho salarial, meu pai multiplicava aquele número pelo salário do mês anterior, sabia quanto ia entrar de dinheiro no dia seguinte, que não significava muita coisa, porque o dinheiro mudava todo dia, mas com aquele número ele sabia a proporção que minha mãe tinha para ir no mercado logo de manhã no dia seguinte e comprar logo o que precisava, pelo menor preço possível, antes que o preço aumentasse à tarde. Então era uma loucura. A inflação que nós temos hoje é uma inflação importada. Ela tem a ver com a alta no preço dos combustíveis, a alta no preço das commodities, principalmente o trigo e minerais, que afetam bastante a nossa economia, e tem um pouco a ver com falhas no planejamento da infraestrutura de energia, né? Então temos capacidade de geração, não temos transmissão, falta reservatório, enfim, o Brasil poderia ter uma capacidade energética muito maior e vacilou quando era oportuno fazer isso, então a energia ficou cara. Ficou cara a gasolina, ficou cara a energia, todo o resto fica caro. O atual governo, nós temos várias críticas a fazer, mas do ponto de vista da infraestrutura, muitas coisas estão sendo resolvidas. O transporte de cargas pelo Brasil está com um reequacionamento muito interessante que tende a baratear o frete, diminuir o uso de combustível, diminuir a dependência, muito interessante. Do ponto de vista energético também, há uma revolução silenciosa acontecendo, boa parte da geração hidrelétrica não sendo substituída, mas complementada por geração eólica, fotovoltaica ganhando força. Então há uma tendência da gente ficar menos dependente de insumos que são escassos para isso acontecer. Então também há uma tendência que a inflação que a gente está vivendo agora tenha um refresco nos próximos meses e se acomode em 2023. Isso não quer dizer que nós devemos estar totalmente tranquilos com a inflação, porque nós temos que ter uma estratégia contra a inflação. Os preços continuam subindo ainda esse ano, até o meio do ano, pelo menos. Então eu tenho que ter um orçamento mais leve. Tudo que eu falei até agora se soma essa resposta, mas diminuir gastos fixos, diminuir compromissos. Eu consigo fazer uma compra que eu posso parcelar em 12 vezes? Cara, só se você precisar dessa compra, porque o ideal é você não estar criando uma limitação de escolhas daqui a alguns meses, em que você tem contas para pagar, prestações dos meses anteriores, e aumentou o preço da escola, aumentou o preço do condomínio, aumentou o preço do aluguel, e você não tem o que cortar. Diminuir custo de vida,
a tal substituição da moradia ou de algum gasto fixo, troca o carro atual para o mais barato, deixa o carro de lado. Eu fiquei 2 anos sem carro, quando começaram os transportes por aplicativos. Cara, desfaça-se de um grande bem para reduzir o custo fixo. Gaste mais com qualidade de vida. Pode ser cursos, pode ser lazer, pode ser fazer um pé de meia, mas tenho que cortar nos próximos 6 a 8 meses, que essa vai ser uma ótima defesa contra a inflação. Eu acredito que no ano que vem nós teremos preços arrefecendo um pouquinho, vão parar de aumentar, a renda tende a acompanhar. Acho que a gente vai sair dessa pandemia logo e saindo da pandemia, um certo otimismo aí deve fazer com que a renda aumente também e uma coisa acaba compensando a outra. O pessoal não tem que se iludir achando que o combustível vai voltar a R$2, nem que o dólar vai voltar a 3. Isso vamos chegar nisso já. A inflação trouxe o preço num patamar, o que acontece é que num certo momento a renda volta a crescer um pouco e os preços param de aumentar. É nisso que a gente acredita.